Sim. Muita gente se relaciona com o dinheiro, voltando àquela figura de imaginar o dinheiro como se fosse uma pessoa, acabam tratando aquela pessoa figurada como aquele sujeito assim que tem uma bela casa na praia e a gente só é amigo dele por causa daquela casa na praia. Se em algum momento ele vender a casa e ir para um apartamento, ele não tem mais amigo nenhum. A gente não pode se relacionar assim com o dinheiro, gostar do dinheiro pelo que ele nos proporciona. Mas isso por que essa relação? Isso é só o Brasil, só o brasileiro que tem essa relação? Eu acho que mais, é por causa de uma igreja, do pecado? Existe o fator religioso e moral. O céu só vai se abrir para os pobres, Sim. tem essa coisa, vergonha. É feio ser rico. Sim, existe isso, existe o estigma. Né? E isso já vem de muito tempo, né? O Max Weber já dizia isso há muito tempo atrás, né, quando falava da ética protestante, etc. e tal. Então, existem alguns fatores de natureza moral, de natureza religiosa, que influenciam. Mas hoje, muitos historiadores já começam a duvidar um pouco disso. Né? Já começam a estudar, por exemplo, um pouco como é que as religiões se desenvolveram e por que países com determinadas religiões acabaram se tornando países ricos. Então hoje já não existe mais uma visão única sobre isso, tem várias visões. Tem gente que diz, por exemplo, países ricos foram países que adotaram uma religião que incentivava a leitura da Bíblia, por exemplo. Ao invés de concentrar tudo através de sacerdotes, etc. E talvez o conhecimento da leitura tenha gerado riqueza. Então hoje é controverso. A gente considera, para todos os efeitos, para efeitos práticos, vamos dizer assim, que tem o componente moral, religioso, o componente da culpa. Mas existem outros componentes ainda não totalmente conhecidos. Mas com certeza a culpa é importante. O povo brasileiro, o povo latino em geral, carrega uma culpa maior com relação ao dinheiro. É feio, é tabu. Né? Pessoas que falam quanto ganham é uma coisa abominável, assim, não se pode perguntar. Então acontece. Né? Entendi. Vamos voltar pro site desse menino. Vamos lá. São os cursos. Sim. Tá. Então tem um curso básico, né, que é o método Money Fit, que é um curso, eu costumo falar que ele é um curso de desenvolvimento financeiro, porque o fundo é rudimentos de educação financeira, princípios de educação financeira com princípios de desenvolvimento pessoal. E nós temos uma série de outros programas, que aí já são programas um pouco mais avançados. São programas, por exemplo, voltados para investidores, programas voltados para quem se interessa pelo mercado de capitais e bolsa de valores, outros tópicos financeiros mais dedicados. Sempre lembrando o seguinte, o Money Fit ele é um programa que foi criado por pessoas que vieram da bolsa de valores. Você e o seu parceiro. Exatamente. E esses cursos são realizados onde, André? Em várias cidades, né? A nossa base está aqui em São Paulo, mas nós temos uma programação de curso nas maiores cidades do Brasil, abrangência nacional. Então nós temos uma agenda que é constantemente atualizada no site e nós estamos em várias cidades, geralmente as capitais. Né? Aí vocês vão, fazem o curso? Sim, os cursos geralmente são feitos de final de semana. Né? E então é só uma questão de checar a nossa programação. Né? E é um curso de quantas horas? O método Money Fit ele é ensinado em 16 horas. Que ótimo. São 8 horas no sábado, 8 horas no domingo. Acaba sendo um pouco mais, mas é um curso bastante interessante, bastante dinâmico de um final de semana. Aprender a raciocinar, né? Raciocinar é super fundamental para você ganhar dinheiro. Vamos para frente. Por isso que somos inteligência financeira. Claro, claro, inteligência financeira. Vamos ver lá o que mais que esse menino tem. Inteligência financeira, que é o que está no seu site. Vamos para frente, Danilo. Aí tem... Esse é um gráfico que eu preparei há um tempo atrás, que ele pode ser interessante, né? Falências? Isso. Tá. Isso é um gráfico de falências nos Estados Unidos. Isso é até interessante, a gente estava falando da educação financeira dos americanos, etc. e tal, e eu gosto de usar esse exemplo. Porque eu estudo, por exemplo, as falências pessoais aqui no Brasil. Nós temos poucos dados estatísticos no Brasil. Né? Então, esse gráfico, ele é um gráfico que ele vai de 1989 até agora, até 2009, são 20 anos. E mostra a evolução das falências pessoais, não falências comerciais, empresariais, nos Estados Unidos.
Então pode notar que ele vai subindo, vai subindo, vai subindo até o ano de 2006. No ano de 2006 ele dá uma queda abrupta. Isso aconteceu por uma questão legal nos Estados Unidos que dificultou o processo de falência, mas depois retomou. Aí tem um outro gráfico que eu acho interessante também para comparar. Esse é o gráfico de evolução do PIB americano no mesmo período, de 1989 a 2009. Ou seja, as pessoas ganharam mais e... A economia foi bem e as pessoas quebraram mais. Então isso mostra que o processo de falência pessoal, a falência financeira pessoal, ela tem pouco a ver com a situação econômica. Sim. Em situação econômica boa, pessoas continuam quebrando. Né? Muitas vezes as pessoas quebram e falam, não, a culpa é do governo, a culpa não sei... Às vezes é. Mas quando as coisas estão bem, a gente não tende a investir demais, a gastar demais, a poupar de menos? Também. Isso seria o lógico. Na minha cabeça, sim. Intuitivamente a gente é levado a pensar assim. Mas os números mostram uma realidade diferente. Os números mostram o número de falências subindo na mesma proporção da evolução da economia. Então a falência financeira pessoal, ela acaba tendo mais a ver com uma questão talvez de falência moral, de falência pessoal, do que propriamente com a situação econômica. Tem a ver com a situação econômica, sim, mas não é uma relação tão direta quanto a gente imagina. Entendi. André, vamos deixar o seu site? Claro. Vai. Então vamos lá, www.moneyfit, money de dinheiro, fit de fitness, como eu falei, fit.com.br. Eu acho que está na legenda, né? Está aparecendo. Certo. Isso está aparecendo aí. Então Brasil todo, você... Sim. E em 16 horas é possível aprender a ganhar dinheiro? Sim. Onde está gastando, né? Onde está vazando água, também é possível enxergar também. isso? Em 16 horas dá para ver tudo isso, ter noção de várias ferramentas para controlar as finanças, né? A parte do vamos administrar o nosso dinheiro e ver os outros dois itens também. Né? André, as pessoas que estão nos ouvindo, que têm filhos, ensinar a criança a pensar com respeito ao dinheiro também não é fundamental? Absolutamente fundamental. Né? Absolutamente fundamental. Hoje se fala muito em educação financeira nas escolas. Existem projetos de tornar a educação financeira uma disciplina obrigatória nas escolas. Isso é muito bom, isso é muito interessante, mas não é o suficiente. A família tem que fazer sua parte. Não adianta a criança ir, vai na escola, o professor ensina, etc., mas quando ela chega em casa, vê uma realidade completamente diferente. Os pais têm que fazer a sua parte. E isso é fundamental porque... as crianças e os adolescentes são um grande fator de preocupação financeira. A questão do consumo, consumo por impulso, tem que consumir, tem que ter determinadas coisas, porque senão a criança se sente excluída do grupo. Então isso tudo tem que ser pesado e administrado de uma forma muito cuidadosa. Gastar com mais consciência, né? Ter mais consciência das coisas é interessante. Gastar com mais consciência nos leva a gastar melhor. Lógico, com mais qualidade. Então, felicidade, amor e dinheiro é fundamental. Sim. 2010, com tudo isso, é o que eu desejo para o ouvinte e para com certeza, para todo mundo. Eba! Né? Foi bom conversar com você, o programa está chegando ao final. Ok. Vamos repensar mesmo, vamos estudar mesmo, vamos pensar no assunto, visitar o site do André e, por que não, realmente a gente tem que gastar com mais responsabilidade. Aí até sobra mais. Inteligência financeira. Inteligência financeira. André, obrigada, meninos. Muito obrigado. Vamos ficar ricos esse ano. Eba, internauta, semana que vem, mais um Soluções Criativas. Tchau, até a semana que vem. Jovem Pan Online. Rádio com imagem. Online.